Olá, amados, boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nesta noite de quarta-feira, nesses minutos que nós iniciamos essa live às 20 horas, eu quero agradecer você, ouvinte, você que está me assistindo nesta live nessa noite. O tema dela hoje é o novo nascimento, amém? Quero mandar um abraço para todos os amigos aí, irmãos em Cristo que estão nos assistindo. Que Deus abençoe sua vida, irmão evangélico, irmão católico, carismático, adventista, testemunho de Jeová e todas as seitas e religiões. Meu nome é Joelso Fonseca. Gostaria de trazer uma palavra para você nessa noite sobre o nascimento. Amém? Temos ministrado aos finais de semana, ao sábado às vezes, ao domingo, e hoje é a primeira vez pela quarta-feira, hoje à noite, estamos ao vivo com você para trazer uma palavra para o seu coração. Deus abençoe todo mundo que está nos assistindo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família, que me dá a oportunidade de entrar no seu lar através do canal do Facebook. Se inscreva também no meu canal no YouTube, Joelso Fonseca. Existem lá algumas lives, algumas pregações, louvores que já postamos lá e que vêm edificar o seu coração, a sua vida. Amém? Eu gostaria de falar desse tema sobre o novo nascimento, que está no livro Evangelho São João, capítulo 3, que nos conta a história de um encontro de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos encontrando com Jesus. Amém? Eu gostaria de deixar você que tem seu celular, a sua Bíblia aí, está na sua sala. Vamos ver lá em São João capítulo 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa oportunidade de estar entrando agora no lar deste irmão, desta irmã, deste amigo, deste companheiro. Abençoa neste lar, essa família que nos assiste nessa live, nesta noite. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade. Me dê sabedoria e conhecimento desta palavra. Que teu Espírito venha abrir a nossa mente, venha abrir o nosso coração para ouvir essa palavra e para que possamos compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, em nome de Jesus. Eu abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra nos diz nessa noite, o tema, novamente dizendo para você, o novo nascimento. A palavra de Deus nos diz sobre o encontro de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um príncipe judeu, ele era um fariseu, ele fazia parte do sinédrio naquela época. Ele era um homem de grandes posse, um homem de postura, conhecido entre os juízes daquele sinédrio. Naquela época, no século I, existiam de 20 a 23 juízes, né? É como se fosse, hoje, entendendo para você entender melhor, explicando para você entender melhor, como se fosse o STF, né? Aquelas pessoas que estão acima com poderes altíssimos, né? Supremo Tribunal, e esses juízes, esses homens poderosos, estavam trabalhando ali naquele sinédrio. E Nicodemos era um homem que estava estudando para ser um daqueles juízes. Ele estava
ouvindo falar naquela época de Jesus, as maravilhas, os feitos, prodígios, sinais que Jesus havia feito, tinha feito naqueles dias. E diz a palavra de Deus que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Por que será que Nicodemos foi ter de noite com Jesus? Talvez medo de os seus companheiros ou até o próprio Sinédrio saber desse encontro de Jesus, de Nicodemos com Jesus. Ele foi ter de noite com Jesus. Talvez por medo, né? Talvez era mais fácil falar com Jesus à noite, porque de dia Jesus estava cheio de pessoas ao seu redor, então talvez ele não conseguia conversar com Jesus. E quando ele chegou na casa, Jesus, abrindo a porta, começou a conversar com ele, e ele disse para Jesus: tu és mestre, tu és realmente rabi, né? Mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer os sinais e maravilhas igual você faz se não for a permissão, se não for enviado de Deus. Nicodemos isso para Jesus. E Jesus, interpretando aquela maneira, o jeito de Nicodemos falar, o próprio Jesus disse para ele: eu vos digo, em verdade, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus quis explicar para Nicodemos algo muito profundo, que eu gostaria de falar para você nessa noite. Nascer é vir ao mundo por meio natural ou não. O novo significa aparecer recentemente, um jovem, um moço. O nascimento é o momento em que um ser vivo inicia sua vida. Quando você nasce, você começa um processo, você começa um ciclo na sua vida. Amém? E Nicodemos, já com uma certa idade, nós sabemos aqui, pela interpretação da palavra, o próprio Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. E ele, não entendendo muito bem o que Jesus queria dizer para ele, ele disse até mesmo: mas eu preciso entrar no ventre da minha mãe de novo, para nascer de novo? Como que é isso? E o próprio Jesus exortou a ele, dizendo: você é mestre em Israel, você é príncipe, você faz parte do Sinédrio, você não sabe das coisas que eu estou dizendo para você? Terrestre, imagina se eu for falar para você das coisas espiritual. Eu quero dizer para você nessa noite que me assiste, que está me vendo aí, que eu tenho a oportunidade de entrar no seu lar, sobre esse novo nascimento, esse encontro que Nicodemos teve com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vemos aqui no versículo 16, São João 3, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Deus de enviar seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, para salvar a todos. Ele amou de tal maneira, nós não imaginamos essa tal maneira. O amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é grande. Então ele enviou seu Filho para salvar. E ele disse para Nicodemos que era necessário, e é necessário hoje, eu quero dizer para você, que é necessário nós nascermos de novo. Mas como assim? Começar tudo de novo? Não, você já iniciou o teu ciclo, a tua vida nessa terra. Mas nós precisamos nascer de novo, ou seja, nascer do alto, nascer do Espírito, da água e do Espírito. Mas como que você prova na Bíblia sobre nascer de novo, sobre o novo nascimento, nascer da água e do Espírito? A palavra de Deus nos diz um exemplo sobre o batismo de Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, se nós abrirmos, você que tem a sua Bíblia, vai nos exortar, dizer que o próprio Jesus foi batizado nas águas. A palavra de Deus diz assim em Mateus capítulo 3, nos revela uma palavra dizendo assim, eu quero compartilhar com você, você que tem a sua Bíblia no celular. Mateus capítulo 3, do 13 ao 17, fala sobre o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João Batista, junto ao Rio Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-lhe, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Jesus foi batizado na água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo em forma de pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Então o próprio Jesus foi batizado nas águas. Hoje é necessário que o ser humano, que nós, como humanos, venhamos ter um encontro com Jesus. E quando tivermos um encontro, como Nicodemos teve esse encontro, naqueles dias, Jesus disse para ele que era necessário ele nascer da água e do Espírito. Eu quero dizer para você, é necessário você e eu nascermos da água e do Espírito. Eu não venho aqui falar para você de uma nova religião. Eu não venho pregar placas de religião. Não. Eu venho pregar a palavra de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos diz bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Então, ele nos amou de tal maneira, que ele deu o seu Filho por nós para morrer na cruz. E todo aquele que era morto na cruz era considerado maldito. E ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades. O castigo que estava sobre a humanidade foi sobre Jesus naquela cruz. Amém? Jesus levou sobre si. E o amor de Jesus foi tão grande, tão poderoso, que ele deixou essa mensagem aos discípulos. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, diz assim também, que eu gostaria de ler para você. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim: E disse-lhe, Jesus dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Capítulo de Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O próprio Jesus disse para os discípulos, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Não faça distinção, não faça diferença de crença de pessoas alguma, de valores, de raça, mas pregue o evangelho a toda criatura. Anuncie o que eu vim nessa terra fazer. Anuncie o que eu fiz por todos. E ide pregar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem crer e for batizado, Jesus disse para os discípulos, será salvo. Amém? Quem não crer será condenado. Então, nós temos aqui provas nas Escrituras, na palavra de Deus, que o homem é necessário ser batizado. Quando você é criança, você não sabe discernir da sua mão direita da sua mão esquerda. Nós não temos consciência do que nós fazemos. Os judeus, a partir dos 12 anos de idade, é considerado uma criança que tem um conhecimento. E naqueles dias de Jesus, ao 8º dia, Maria e José levaram Jesus ao templo para ser circuncidado. Ele cumpriu a lei judaica, todos os princípios judaicos. E ele disse em Mateus 5,17, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir tudo, Ele veio para cumprir, e ele cumpriu. Ele foi circuncidado ao 8º dia, e aos 12 anos ele já estava indo no templo, junto para ler a palavra, os pergaminhos lá, a palavra de Deus. A gente viu lá também, via na palavra escrito isso, que ele em Lucas capítulo 2, 41, ele aos 12 anos ele ia no templo, os pais levavam, iam lá, ele lia também a palavra de Deus, teve uma oportunidade de ler a palavra, acompanhava, era ensinado pela palavra de Deus, ele tinha na sua mente, no seu coração, a palavra, ele era a própria palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E eu quero dizer para você que é necessário, todos nós, como seres humanos hoje, nascermos de novo da água e do Espírito. A água é o batismo, é você se lavar, você se banhar, você se limpar. Amém? A 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim, se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Tem tanta gente vindo para Cristo, muitas vezes por impulso, de repente numa campanha, de repente num encontro, de repente alguma coisa que acontece no seu dia a dia, na sua comunidade, na sua religião, e a pessoa acaba vindo para Cristo ou quer conhecer Deus e acaba entendendo que é somente participar, é somente seguir uma religião, mas não é isso. A palavra de Deus diz que
aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, então você tem que deixar as coisas velhas. Você não pode ficar repetindo, você não pode ficar voltando atrás, lembrando das coisas que já se passaram, porque tudo se fez novo. Quando você se batiza nas águas, por exemplo, os seus pecados são levados pela correnteza. A gente tem esse sentido simbólico, mas é real, é verdadeiro, que o próprio Jesus foi batizado por João Batista. Ele batizava as pessoas e todos viam que ele pregava o arrependimento. Ele pregava raça de víboras, ele falava muito forte com as pessoas naquela época, até os fariseus. E o próprio Jesus foi batizado nas águas por João Batista. Ou seja, desde o princípio, no 8º dia do seu nascimento, ele foi levado pelos pais ao templo, foi circuncidado, depois ele foi batizado. Ou seja, a vida, o nascimento começou-se um ciclo. Depois, 3 anos, com 30 anos de idade, Jesus começou o seu ministério. O primeiro milagre de Jesus em João capítulo 2, no casamento, ele transformava em vinho, Caná da Galileia, começou-se o ministério de Jesus. Então, a vida nossa é um ciclo, ela começa através do nascimento, através de um lugar onde Deus escolheu para nascermos, e ali a gente começa a caminhar, começa a ser ensinado, começa a frutificar, a semear as coisas boas, o que temos aprendido, e assim a gente vai trazer resultados e frutos. Eu quero dizer para você que hoje, nesta pandemia, nesta crise, nesse isolamento, nessa situação que vivemos hoje, é necessário o que Jesus disse para Nicodemos. Muitas vezes somos talvez alguém poderoso na sociedade, alguém de posse, alguém que faz parte de um sinédrio, de um grupo, de uma grande empresa. Eu não sei o que você participa, onde você está inserido nesse momento na sociedade, quem você é. Mas Jesus disse para Nicodemos, a hora que Nicodemos foi ter de noite com Jesus, talvez por medo de as pessoas saberem que ele estava atrás de Jesus, porque já estava chegando a época da Páscoa, Jesus ia ser preso, e ele talvez até sabia o que ia acontecer, e ele foi ter de noite com Jesus porque ele queria saber um pouco mais de Jesus. E nós até mesmo, nós queremos saber mais de Jesus. É a nossa sede, é nosso anseio nesses dias que temos vivido muitas vezes isolados, presos, muitas vezes abalados sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente. Talvez você tenha sentido triste e tenha procurado muitas pessoas. Eu quero dizer para você, e você precisa procurar o Mestre. Você precisa ter um encontro com Jesus. E eu quero adiantar para você, você precisa nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. As coisas velhas que nós cometemos, que nós fizemos. Porque Davi, um exemplo disso, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, Davi errou. Sim, ele cometeu várias coisas horríveis. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi não ficava errando no mesmo erro, no mesmo pecado. Davi, ele não cometia o mesmo pecado. Ele pedia perdão para Deus. Você vê no Salmo 51, ele abrindo o coração. Crê em mim, ó Deus, um coração novo. Renova em mim um espírito reto e inabalável. Não retires de mim o teu espírito. Esse é o nosso desejo. Que o Espírito Santo não venha sair do nosso coração, da nossa vida. Que o Espírito Santo não venha sair da sua vida. Que você venha ser tocado nessas horas. Você precisa nascer de novo. Nascer de Cristo, amém? Esqueça das coisas velhas. E tem mais algo que eu quero dizer para você. Você também precisa nascer do Espírito. Sim, nascer do Espírito, ou seja, a bênção quando Jesus foi batizado, nós lemos aqui em Mateus capítulo 3, do versículo 13 a 17, Jesus foi batizado nas águas. Jesus não estava se arrependendo dos pecados. Não, Jesus não tinha pecado. Ele estava mostrando um exemplo para nós. Sermos batizados nas águas, simbolizando o arrependimento de pecados, o batismo nas águas. E também a pomba, em forma do Espírito Santo, desceu sobre ele. E a unção, o poder do alto veio sobre Jesus. E Jesus também foi batizado naquele instante pelo Espírito Santo através daquela pomba. E o próprio Deus, uma voz no céu, dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então eu quero dizer para você que é necessário nós arrependermos dos nossos pecados nesses dias, nessas horas. Talvez horas finais, horas de decisão. É preciso nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, nos arrepender, sermos batizados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E também recebemos o batismo do alto, a unção, o poder do Espírito Santo, para que possamos vencer todo esse mal, tudo que tem acontecido nesses dias. Talvez você tenha andado triste,
andado talvez em uma tribulação, precisando de uma porta de emprego, uma cura do seu filho, da sua filha, ou até mesmo para você. Você precisa de uma cura. Eu quero dizer para você, nasça de novo. Deixa Jesus te batizar. Deixa a palavra de Deus te lavar nessa noite. Que a palavra de Deus venha lavar você. Que as águas purificadoras que jorram do trono de Deus, que ela venha purificar o teu coração, a tua vida, para que você venha ser lavado e remido do sangue do Cordeiro. Amém? E que você possa receber Jesus como seu Salvador. No nome de Jesus, gostaria de orar por você nesse momento para encerrar esta live e agradecer a Deus por esse momento. Que você venha se arrepender, que eu venha me arrepender, que eu venha me descer as águas, batizar, me arrepender dos pecados e que o Espírito Santo venha e venha trazendo uma proteção, uma unção poderosa para quebrar todo o jugo, tudo aquilo que a gente tem, muitas vezes tem acontecido na nossa vida. É necessário, nós precisamos do poder do alto, uma unção do Espírito, algo que venha. Mas primeiro passo, nascer de novo. Precisamos descer as águas, batizarmos nas águas, né? Através aí de imposição de mãos, através de um apelo que você possa receber hoje. Talvez aí você possa fazer na sua casa esse apelo, você possa orar comigo nesse momento, pedindo perdão pelos pecados. Você não precisa confessar os pecados para mim, amém? Eu sou pastor, mas você não precisa confessar os pecados aos homens, nem a mim. Que você venha confessar o teu pecado a Deus, amém? E que você venha descer as águas, que você venha se batizar nesse momento que vivemos, para o encontro daquele grande dia, o encontro com o Mestre, com o Senhor Jesus Cristo. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que a unção dele, como venha sobre a vida dele, que venha sobre nós, a unção do Espírito Santo, no nome de Jesus, amém? Repita comigo aí, vamos fazer essa oração, diga comigo, fala o teu nome, amém? Recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador, que o Senhor Jesus me perdoe pelos todos os meus pecados, que venha lavar e remir os meus pecados. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, nessa noite, nesta quarta-feira, em nome de Jesus, diante da testemunha que está orando por mim. Fala comigo agora, fala o teu nome, peça perdão pelos seus pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado desse irmão, desta irmã que ora comigo. Que ele venha, Senhor, receber a Jesus como Salvador. Diga assim comigo, eu recebo Jesus como meu Salvador da minha vida. E que o Senhor Jesus escreva o meu nome no livro da vida e que nunca mais venha a ser apagado. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba essa oração, que você venha ser abençoado, você e a sua família, em nome de Jesus, a sua casa, e que Deus nos dê um bom final de semana, né? Uma ótima quinta-feira amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, um feriado. Que Deus venha abrir nosso entendimento a cada dia, nos dê sabedoria e graça. Amém? Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estarei orando por você que está curtindo as lives, visualizado, em nome de Jesus. Se inscreve no YouTube lá, em nome de Jesus. Joelson Fonseca. Deus te abençoe. Boa noite, a paz seja convosco. Amém.